E eu já estou aqui na nossa cozinha, né, para conferir mais uma receita que vai ser preparada pela nossa convidada, a nutricionista Cláudia Gomes, e ela está mostrando para a gente algumas trocas inteligentes de alimentos que vão ajudar a tornar a nossa alimentação um pouquinho mais saudável. No bloco anterior, ela ensinou para a gente um bolinho sem glúten com cobertura de iogurte natural e raspas de limão. E agora a gente vai aprender a fazer um nugget, é isso? Isso, também nessa mesma linha, né, de trocas inteligentes. Então são ingredientes simples que as pessoas têm em casa, né? Aqui é um peito de frango já processado, a gente já encontra disponível no mercado hoje essa carne moída, também não tem aditivo. É só um processo de pré-preparo que a gente já consegue comprar ela nessa... E se eu não conseguir, eu posso moer, por exemplo, no multiprocessador, enfim? Pode sim, você pode utilizar o filé de peito de frango, né? Que inclusive não tem quantidade significativa de gordura, então pode ser utilizado sim. Mas também, aliando o saudável com a praticidade, hoje a gente já tem a carne já processada, mas pode ser feito dessa forma. Então, nós vamos utilizar o processador para fazer essa mistura. O que tem de ingrediente interessante e saudável nessa receita? A gente vai utilizar farinha de aveia, né, aproximadamente 6 colheres. Nós vamos introduzir a linhaça dourada, até porque a gente pensa numa preparação rápida também, de deixar pronto e que as crianças possam consumir. E a linhaça marrom ela é um pouquinho mais escura, e aí no frango ela fica aparecendo, as crianças podem ter rejeição. Então a dourada ela vai meio que camuflar. Exatamente. Uma outra coisa interessante é o sal de ervas, né? Onde nós utilizamos uma parte do sal e algumas ervas desidratadas que a gente tem em casa. Por que dessa troca? Porque quando a gente adiciona outros ingredientes ao sal, a gente acaba consumindo menos. Então, na hora que eu tirar uma colher de sal, como é um sal com ervas, não vem só sal. Isso. E eu posso pôr as ervas que eu quiser. Que você quiser, exatamente. Normalmente a gente tem orégano, salsinha desidratada, né? E você pode guardar e deixar seu temperinho pronto. Depois a gente vai utilizar meia cebola comum que a gente tem e o ovo para fazer essa liga na massinha. Então a gente coloca tudo no processador. Essa receita não dá para fazer à mão, ou até dá, se eu tiver um pouco de paciência. Como o nosso frango já estava processado, a gente poderia até fazer à mão, né? Mas a textura fica melhor quando ela está dessa forma. Então a gente acrescenta a aveia. Vamos acrescentar aproximadamente 1 colher de chá desse sal de ervas. A cebola. Já vai tudo para ele. Tudo, isso. Eu posso trocar a carne, por exemplo, se eu quiser fazer com uma carne moída? Pode. Aqueles bifinhos, enfim, tipo hambúrguer, fazer... Pode sim. Essa base da carne você pode substituir pelo que você quiser, né? Desde que seja uma carne magra. Exatamente. Então nós vamos iniciar o processo aqui para depois acrescentar o ovo. Apenas, né, para meio quilo de carne. E vamos colocar também a linhaça, né, para a gente finalizar. A linhaça camuflada. Um alimento rico em ômega 3, em fibras, bem importante para a nossa alimentação. Então, após, né, essa mistura, a gente observa que a massa já está bem homogênea, né? Então, nós vamos transferir para um recipiente para que a gente possa modelar os nuggets. Vou fazer naquele formato que compra no mercado, para que se for só para criança ou tiver criança, né? Exatamente. Eles aceitam com mais facilidade, né? Isso. E observem que em nenhum momento a gente acrescentou nenhum tipo de gordura, né? E ela só vai ao final mesmo para pincelar na assadeira e também no momento de levar para
ao forno para assar. Então, olha só, após essa etapa, é importante que você deixe pelo menos uns 15 minutos no refrigerador para que a massinha possa dar ficar mais fácil de ser manuseada, né? Nesse caso aqui, vou mostrar para vocês a próxima etapa, que é interessante que você utilize como apoio uma colher para fazer o formato, né? Você pode manuseá-la à mão, desde que a mão esteja limpinha, né? Bem lavada, higienizada, porque a alimentação saudável também tem que ser higiênica, né? Ou então utilizar uma luvinha mesmo. Então, qual que é o procedimento aqui? Você pega para auxiliar uma colher, aproximadamente o que caberia numa colher de sopa. Né? Lembrando que se tiver ido para a geladeira, ela vai estar mais fácil de mexer, porque ela vai estar mais durinha. Exatamente, isso. Nesse caso aqui, a gente pode até molhar um pouquinho para facilitar. Um pouquinho a mão, porque ela não está bem geladinha, né? Para as pessoas em casa verem. O que é legal também? Você utilizar uma assadeira de silicone, caso você tenha. Se você não tiver, você pode pincelar uma pequena quantidade de óleo, de preferência os óleos mais saudáveis, né? Com girassol, canola. E aí você pincela para que na hora que for ao forno, ele não venha a agarrar, né? Se tiver uma assadeira antiaderente também, é interessante, que aí você não precisa nem utilizar. Bom, e é pouquinho mesmo, é muito pouco, exatamente. Então depois a gente vai moldar os nuggets. A colher é para você ter uma noção do tamanho. E para manter a quantidade exatamente, também, né? Isso. Após isso, nós vamos empanar de uma forma também com ingrediente alternativo, né? Com farelo de farelo de trigo. Também é um ingrediente que a gente encontra no mercado local e muitas vezes a gente não sabe nem como usar, né? Então aqui a gente vai empanar nesse farelo, né? Então você percebe que é um produto que não vai ser frito, ele vai ser assado e que vai ficar com a característica de um produto que foi frito, né? E a gente não agrega aqui as calorias do óleo. Deixa ele sequinho, exatamente. Né? E com a aparência... Que é o que a criançada gosta, a cara da fritura, né? E aí com a aparência daquele comprado industrializado. E o que é melhor, muito simples de ser feito, né? Essa receita com aproximadamente meio quilo de frango e os ingredientes que eu passei, ele vai render desse tamanho aqui mais ou menos umas 25 unidades, né? É uma receitinha que pode ser congelada depois de pronta, então você pode deixar em refrigeração e quando for consumir, retirar, deixar na parte baixa da geladeira, né? Para que possa acontecer o descongelamento e aquecer e consumir. Que bacana, quer dizer, então dá para fazer uma certa, uma quantidade um pouco maior, enfim, depois... Isso, e aí, exatamente. Consumindo. E aí as pessoas podem acompanhar tanto com uma salada, né, ou mesmo com um molhinho especial. Né, aquele próprio iogurte natural, né? Exatamente. Então o que você tem? Um iogurte natural, desnatado, né? A gente economizar nas calorias também, né? E após, pode ser mesmo ou um salzinho de ervas ou só as ervas. Nesse caso aqui a gente vai aproveitar o mesmo sal de ervas, mostrando que também tem outras utilidades, né? Você mistura e você já tem um molhinho ao invés do maionese ou qualquer outro molho gorduroso e que vai fazer o mesmo efeito e o charme e ainda as pessoas consumirem assim com menos calorias. Então no momento de ir ao forno, você, né, depois que você moldou todos os nuggets, você deu uma leve pincelada na superfície, né, do nuggets, para que ele possa ir ao forno e ficar com uma aparência suculenta, né? E aí leva ao forno aproximadamente 10 minutos, você tem que virar, né? Então são 20 minutos de cozimento para assar. E aí no meio dessa cocção você vira e aí finaliza, ele vai ficar com aquela aparência que eu trouxe ali. Tá com carinha de boteco, né? Uma gracinha. Bacana. Cláudia, eu agradeço muito sua presença aqui no Revista. Muito obrigada pelas dicas. Né? Um bom trabalho para você. E você estava contando que você costuma desenvolver essas atividades, inclusive com os seus alunos, estudantes de gastronomia e de nutrição. Né? Exatamente. Então, assim, nós temos plantado essa sementinha, né, nos futuros profissionais e já para eles também poderem repassar para toda a comunidade que eles venham atender para fazer essas trocas, que é possível comer saudável, bonito, né? E no modo geral que não é difícil, é fácil. Nós vimos aqui, preparamos 2 receitas e qualquer um pode seguir.
Também eu tenho o meu perfil no Instagram, que é Nutri_Cláudia, para as pessoas que quiserem acompanhar o meu trabalho. Então, semanalmente, a gente tem receitas e dicas de alimentação saudável. Que bacana. Muito obrigada pela sua presença. Um ótimo fim de semana. Depois eu vou experimentar.